Pessoal, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e um dos maiores sabotadores da nação, parece que resolveu vestir as calças e acordar para a vida. Acho que a realidade bateu a porta e ele finalmente percebeu que sequer figurava como um dos cogitados para assumir a vaga da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele foi passado para trás pelo Lula, não é? Então, a partir daí, parece que ele criou coragem, resolveu encarar o STF e pautar, por exemplo, PECs que limitam os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? E agora vejam só, meus amigos, ele resolveu subir o tom para cima da Gleisi Hoffmann, presidente do PT e, claro, aliada de primeira ordem do Lula, né? Então, será que realmente a realidade bateu a porta e realmente ele percebeu que foi passado para trás? Assim como outra figurinha lá do Congresso Nacional, como, por exemplo, o senhor Marcos Pereira, presidente do Republicanos e bispo da Universal, né? Então, para quem não conhece, é esse sujeito que está aparecendo aqui na foto, né? Ele é atual vice-presidente da Câmara, e ele gostaria, claro, de suceder Arthur Lira. E para isso, abriu as pernas para o Lula, né? Tá ali compondo a base do governo, claro, ele vai dizer que é oposição, mas está lá, votando em todos os projetos que interessam ao Lula e não à sociedade brasileira. E olha só, ele parece que vai ser passado para trás também, como vocês vão ver nesse vídeo. Desde já, compartilhe esse vídeo com todo mundo, deixe o seu like aí embaixo, isso é muito importante, meus amigos. E se puderem, tornem-se membros aqui do canal e também da nossa página do Facebook. Contribua com o nosso trabalho, tá? Vamos falar aqui então sobre essa subida de tom de Rodrigo Pacheco com a Gleisi Hoffmann. Olha só. Pela primeira vez, Pacheco sobe o tom contra a Gleisi, né? Vamos entender o que aconteceu. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rebateu a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, e defendeu a tramitação da PEC que limita decisões monocráticas e pedidos de vista do Supremo Tribunal Federal. Então, aqui a gente já consegue perceber que essa PEC não é de interesse do governo, não é de interesse do PT, não é de interesse do Lula, né? Então, veja só. Em resposta, Pacheco disse o seguinte, abre aspas, tentar rotular uma proposta legislativa como de direita ou de esquerda para desqualificá-la, além de simplista, é um erro. Esse é um grande mal recente da história nacional que venham combatendo, pois esse tipo de argumento retroalimenta a polarização, que só interessa a alguns, os extremistas, né? No caso, os extremistas de esquerda. E ele também acrescentou, a PEC tramita desde 2021, está na pauta de forma regimental e ficará pelo tempo necessário para sua maturação. Não há pressa nem atropelo. Ela serve para aprimorar a justiça cujas instâncias sempre foram, por mim, defendidas publicamente, de juízes a ministros, da justiça comum à justiça eleitoral. Continuarei fazendo, mas sem negar a minha prerrogativa de bem legislar. Pacheco destacou ainda a importância do respeito às divergências e da harmonia entre os poderes, afirmando que cabe ao legislativo discutir mudanças nas leis e na Constituição. É isso aí, Pacheco, né? Eu jamais pensei que diria isso, mas estou contigo, cara. Vamos lá, continua aí, encara essa petezada, encara todo o sistema e quem sabe assim você de fato atinge o seu objetivo, né? Talvez tenha sido isso que restou para você, que é justamente de angariar talvez apoio aí de certa parcela da sociedade, né? Do público de direita, conservador, que certamente é maioria, né? Talvez o Pacheco tenha entendido isso, né? Talvez ele tenha aí aspirações políticas para 2026, né? Como eu disse aqui para vocês, meus amigos, falei até em tom de brincadeira, olha, continua assim, Pacheco, que eu te apoio para governador de Minas Gerais em 2026. Gente, eu jamais votaria nesse sujeito, né? Mas é como eu falei, vamos deixar ele achar que realmente tem alguma chance, né, para ele continuar fazendo esse trabalho aí. Continuar de fato fazendo o que ele deveria fazer desde o início do seu mandato, né? Mas lamentavelmente não o fez. Agora vamos entender uma coisa, né? O Pacheco a gente já viu que foi passado para trás, né? E agora ele está vendo isso. E agora ele percebeu que realmente não tem nenhuma chance de ir para o Supremo, que o Lula simplesmente colocou ele lá para fazer as vontades dele como presidente do Senado e que agora ele vai ter que decidir o que ele quer para o futuro. Já que ministro do Supremo, ele não vai ser mais, né? Depois que acabar o seu mandato, em 2026, ele vai ter que prestar contas à sociedade se ele quiser continuar na vida pública, né? Essa é que é a questão. Agora, vamos entender por que tem uma outra figurinha aí, que é o senhor Marcos Pereira, que pode ser passado para trás também. Vejam só essa notícia aqui, ó.
Gleisi diz que PT pode ter candidato à presidência da Câmara. A petista, no entanto, afirmou que a sigla ainda não deliberou sobre o tema, apesar de admitir grandes movimentações sobre o assunto, né? Então, olha só. A Gleisi Hoffmann, presidente do PT, admitindo que o PT, o partido do Lula, pode ter candidato à presidência da Câmara, né? Quer dizer, o mandato de Arthur Lira vai acabar em 2024, né? Então ele tem aí mais um ano e pouquinho de mandato. E o Marcos Pereira, que é o vice-presidente, ele estava articulando suceder o Arthur Lira. Então, por isso, ele se vendeu para o PT, se vendeu para o Lula. Né? Como eu disse, ele vai negar, vai dizer que não, o Republicanos não é base do PT, que não é, mas está lá, votando juntinho com o Lula, né? Esse traidor, esse falso cristão. Eu já disse para vocês, cristão que vota no Lula, que apoia ele, não é cristão. E Marcos Pereira, bispo da Universal, para mim, não é cristão. Essa é a minha opinião, tá? Não precisa concordar comigo, não precisa discordar, é a minha opinião. É um falso cristão. Esse cidadão aí, para mim, não vale o que o gato enterra. Essa que é a questão, né? Tá aí se vendendo pro Lula. Ele não foi eleito para isso. Ele traiu o seu eleitorado, tá? Então eu, como eleitor da direita, tenho o direito de falar isso dele, porque ele traiu o seu eleitorado. Eu tenho certeza que todo mundo que votou no Marcos Pereira para deputado federal não esperava que ele fosse compor a base do Lula. Não esperava que ele fosse apoiar esse desgoverno que aí está, né? Então ele é um traidor. É um falso cristão, essa é que é a questão, né? Novamente, é só a minha opinião. Ele esperava ser o próximo presidente da Câmara, mas parece, ao que tudo indica, que o PT, o Lula, vai dar uma rasteira nele também. Então, o Marcos Pereira, acorda para a vida, faça que nem o Rodrigo Pacheco, né? Encare a realidade e mude enquanto é tempo. Abandone esse barco aí que, lamentavelmente, está levando o Brasil lá para o fundo do mar, né? Então, sai dessa aí, meu amigo, ainda tem tempo. Porque, ao que parece, a Gleisi Hoffmann quer tomar o teu lugar, viu? Abre o olho aí, meu amigo, abre o olho aí, né? E para finalizar, olha só a notícia. Cara, esse Lira é muito cara de pau. Porque depois que ele conseguiu ali colocar um aliado dele na Caixa Econômica Federal, né? E aí, surpreendentemente, curiosamente, uma coincidência incrível, o filho dele, né? Que ele tem uma empresa lá como sócio, conseguiu ou está prestes a conseguir um contrato com a Caixa, né? Então, Lira conseguiu colocar um aliado como presidente da Caixa e, curiosamente, a empresa do filho dele vai conseguir um contrato com a Caixa, né? Olha o que me vem a partir de agora. Arthur Lira quer testar seu nome em pesquisas para presidente da República. Mas, não tem um mínimo de vergonha na cara. Testa, Lira, testa. Sai para presidente. Sai para presidente que pelo menos a gente se livra do embuste que é você. Essa é que é a questão, né? Mais um que não vale o que gato enterra, que deve sair da vida pública. Eu disse para vocês em 2022, no ano passado, eu falei, olha, é um sujeito que não merece ser reeleito, né? Não é porque fez um compromisso ali com o Bolsonaro, que cumpriu com a sua palavra, que ele deveria ser reeleito. Não deveria. Aliás, ninguém do Centrão deve ser eleito. Para mim, é muito pior alguém do Centrão do que alguém de esquerda. A gente sabe o que esperar de alguém de esquerda. A gente não sabe o que esperar com alguém do Centrão. E aí muita gente se vende, eu não quero votar em alguém de direita, vou votar no isentão ali. Aí o isentão vai lá e se alia com quem? Com a esquerda. Muito bem, você prestou um grande serviço à esquerda. Eu não queria votar em alguém de esquerda nem de direita, vou votar em alguém de centro. Aí o cara de centro vai lá, é eleito e se vende para a esquerda. Parabéns, você está ajudando o Lula, você está ajudando a esquerda, né? Então, meus amigos, é isso que nós temos para hoje, né? Então vamos ver se o Pacheco vai continuar aí nessa sua guinada em prol do Brasil e se a Gleisi Hoffmann vai conseguir embarcar aí o seu nome, dar uma rasteira no Marcos Pereira e, quem sabe, confirmar aí a sua candidatura para a presidência da Câmara, né? O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.